Fala galera, seja bem-vindo ao canal Código da Vida. Aqui quem vos fala é o professor José Souza e hoje eu tenho o prazer de ministrar mais uma super aula para vocês. Agora, se você é marinheiro de primeira viagem que tá aproveitando a vinheta, se inscrever aqui no canal. Isso mesmo, se inscreve aqui, ó. Aproveita e também ativa o sininho, assim você sempre será notificado quando eu publicar novos vídeos. Então, galera, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre a respiração externa e também sobre a respiração interna. Além disso, a gente vai aprender um pouco sobre como a lei de Dalton ela pode estar influenciando ou, mais especificadamente, como ela pode estar nos elucidando a movimentação desses gases dentro do nosso corpo. Então, a primeira coisa que a gente precisa relembrar aqui, pessoal, é que os gases eles vão tender a se movimentar de acordo com a diferença de pressão. Ou seja, o gás ele sempre vai se movimentar de um local onde tiver uma maior pressão para um local onde tiver uma menor pressão. Sabendo isso, pessoal, é interessante também a gente relembrar que o gás, na verdade, o gás atmosférico que a gente está inspirando e expirando a cada movimento ali ventilatório do nosso sistema respiratório, ele na verdade ele é composto por uma mistura de vários gases. Então ali a gente vai ter nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, dentre outros. Sabendo disso, a lei de Dalton ela vai basicamente nos mostrar que cada gás dentro de uma mistura ele vai exercer a sua pressão parcial como se não houvesse nenhum outro gás ali dentro. E que a pressão atmosférica ela é de 760 milímetros de mercúrio, isso ali acima do nível do mar, né? Então, normalmente, a pressão atmosférica ela é de 760 milímetros de mercúrio, e essa pressão, pessoal, ela nada mais é do que a soma de todos esses gases que compõem ali a nossa atmosfera. Então, aqui a gente vai ter a somatória desses gases, e essa somatória desses gases ela é igual a 760 milímetros de mercúrio. Sabendo que a somatória total ou a pressão atmosférica total é de 760 milímetros de mercúrio, e de acordo com a lei de Dalton, se cada gás de fato ele exerce ali a sua pressão como se não houvesse nenhum outro gás, é fácil da gente conseguir descobrir qual é a pressão parcial de cada gás dentro de uma mistura. Então, sabendo que a pressão total é de 760 e a concentração desses gases são essas daqui que eu publiquei aqui para vocês, por exemplo, gás de nitrogênio, ele tem uma concentração de 78,6% na atmosfera. Então, você sabendo a concentração e a quantidade total, a pressão total desses gases, a gente consegue descobrir qual é a porcentagem ou a pressão parcial aqui do gás de nitrogênio. Então, só é pegar aqui esse 78,6%, colocar ele em número decimal, ou seja, 0,786, e multiplicar pela pressão total, que é 760 milímetros de mercúrio. Feito isso, pessoal, a gente vai ter ali a pressão parcial, que é a pressão que o próprio gás de nitrogênio ele vai exercer dentro ali dessa mistura, que é de 597. A mesma coisa a gente consegue observar aqui para o oxigênio, gás carbônico, água e também outros gases. O oxigênio, por exemplo, ele vai exercer uma pressão parcial aqui de 158,8 milímetros de mercúrio. A água ela vai exercer ali uma pressão parcial de 3 milímetros de mercúrio. O gás carbônico de 0,3 milímetros de mercúrio, e os outros gases também vão ali exercer uma pressão de 0,5 milímetros de mercúrio. Somando todas essas pressões parciais, a gente vai ter a pressão total, que é de 760 milímetros de mercúrio. Dito isso, pessoal, a gente consegue então aqui entender qual é o movimento que esses gases vão tá fazendo, né, ali dentro do nosso organismo durante a nossa respiração interna e também durante a respiração externa. Vamos iniciar então pela respiração externa. Na respiração externa, a gente vai observar que a pressão ali do gás oxigênio na atmosfera ela é de 159 milímetros de mercúrio e a pressão de gás carbônico ela é de 0,3 milímetros de mercúrio. Dito isso, pessoal, a gente consegue observar que dentro dos alvéolos pulmonares, a pressão do oxigênio ela é de 105 milímetros de mercúrio e a pressão aqui do gás carbônico ela é de 40 milímetros de mercúrio.
Sabendo a pressão desses gases, pessoal, e comparando aqui com o gás atmosférico, com a pressão aqui na atmosfera, desculpa, a gente já vai identificar qual seria o movimento que esses gases vão estar fazendo. Então, aqui, como a concentração de oxigênio na atmosfera ela é muito maior do que a concentração ou a pressão de oxigênio aqui dentro dos nossos alvéolos, o que, que vai acontecer? O oxigênio, então, ele vai tender a migrar aqui para dentro dos nossos alvéolos pulmonares por conta dessa diferença de pressão. A mesma coisa vai acontecer aqui entre o gás carbônico. O gás carbônico na atmosfera ele vai exercer uma pressão de 0,3 milímetros de mercúrio. Lembrando que isso é durante a respiração externa. Dentro dos nossos alvéolos pulmonares, esse gás carbônico ele exerce uma pressão de 40 milímetros de mercúrio. Então, a gente consegue observar que este gás carbônico que está dentro dos alvéolos, ele vai tender a sair. Por quê? Porque a concentração desse gás carbônico dentro do alvéolo ela é muito maior do que a concentração do gás carbônico na atmosfera. A gente também consegue observar esse mecanismo aqui também durante a hematose, que é a troca desses gases aqui entre os alvéolos pulmonares e ali os nossos capilares sanguíneos. Então, aqui dentro dos nossos capilares, a concentração de oxigênio ela é de 40 milímetros de mercúrio e a concentração de gás carbônico ela é de 45 milímetros de mercúrio. Dito isso, pessoal, é bem fácil aqui a gente entender que o oxigênio, como a concentração dele aqui dentro dos capilares ela é menor do que a concentração dentro do alvéolo, o oxigênio, então, ele vai seguir esse caminho aqui. Então, ele vai sair dos alvéolos para dentro dos capilares sanguíneos. Do contrário, pessoal, aqui a concentração de gás carbônico aqui, ó, ela é muito maior dentro dos nossos capilares do que aqui dentro dos alvéolos. Então, aqui, a movimentação, então, desse gás só é uma, né? Saindo aqui de dentro dos alvéolos para dentro saindo aqui dos capilares para dentro dos alvéolos pulmonares e dos alvéolos pulmonares para a atmosfera. Durante a respiração interna, pessoal, o que, que vai acontecer? Dentro ali, então, das nossas artérias, né, artérias e arteríolas, o oxigênio e o gás carbônico também vão estar exercendo pressões, sendo que a pressão do oxigênio ali dentro desses capilares sistêmicos, ele é de 100 milímetros de mercúrio e a pressão parcial ali do gás carbônico dentro desses capilares sistêmicos ela é de 40 milímetros de mercúrio. A pressão dentro das nossas células teciduais desses dois gases, elas também aqui a pressão do oxigênio ela é de 40 milímetros de mercúrio e a do gás carbônico de 45. Então aqui mais uma vez bem simples, pessoal. Então o oxigênio ele vai tender a sair aqui de dentro desses capilares sistêmicos por conta que a pressão que o oxigênio exerce aqui dentro é muito maior do que a pressão que ele exerce dentro dessas células. Então o oxigênio ele sai dos capilares sistêmicos para dentro das células teciduais e o gás carbônico, como aqui dentro das células teciduais ela é bem maior do que nos capilares sistêmicos, ele vai tender a sair aqui para ser transportado ali para os nossos alvéolos pulmonares para poder ser eliminado ali na atmosfera. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Se você gostou, por que não compartilhar? Compartilha com seus amigos aí ou familiares. Quem sabe eles não estão precisando dessas super dicas. E se você ainda não se inscreveu, aproveita esse momento e se inscreve aqui. Até a próxima aula.